por que comunhão é tão importante na fé cristã? Por que é tão importante? Pretendo pensar contigo. Mas eu já quero começar essa reflexão partindo dessa frase que vai aparecer para você. Quem está fora da comunhão está fora da palavra. Quem está fora da comunhão está fora da palavra. Isso é um princípio importante que a gente precisa ter em mente. E nós vamos pensar sobre vários aspectos, obviamente não todos, porque é um assunto amplo, né? E a gente não tem tempo, mas pelo menos o que é importante e edificante para as nossas vidas, a partir da palavra a gente vai fazer isso. E eu quero que você já grave esse princípio importante. Quem está fora da comunhão está fora da palavra, porque a palavra nos diz que nós precisamos caminhar em comunhão. Comunhão. Tá bom? Vamos pedir ao Senhor que ilumine as nossas mentes, nossos corações, nos dê discernimento, para que apenas o que provém da palavra de Deus seja guardado no nosso coração? Vamos? Para que o Senhor nos ajude? A gente precisa, né? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Pedimos, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, a fim de que entendamos, creiamos e nos submetemos à Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem está fora da comunhão está fora da palavra. Com comunhão, obviamente, eu quero me referir à nossa comunhão como igreja. Nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com a igreja. A comunhão com os nossos irmãos. Tudo que envolve isso. Alguns pontos são importantes para a gente, antes dos pontos que eu quero tratar, serem colocados, que é o fato de que a comunhão ela é imprescindível à fé cristã. Por quê? Por esses 5 aspectos que eu coloco aqui: ontológico, normativo, funcional, espiritual e histórico. O que eu quero dizer com isso? Ontológico, por quê? Porque a comunhão ela reflete Deus. É um aspecto ontológico, ou seja, reflete a natureza relacional de Deus. A gente vai ver daqui a pouco. A comunhão ela é muito importante para a fé cristã porque ela reflete o próprio Deus que nós conhecemos. O Deus da Bíblia é uma comunidade. É uma comunhão de 3 pessoas em um só Deus. Então a comunhão ela reflete Deus, quem Deus é. Por isso que há uma importância ontológica. O que quer dizer ontológico? O ser. O que a coisa é. Então, nós somos seres humanos. Isso é a nossa ontologia, quem nós somos. Então, quem Deus é? Deus é um só, subsistindo em 3 pessoas. Deus é uma trindade. Então, a comunhão ela tem um aspecto ontológico. Por quê? Porque ela reflete quem Deus é. O nosso Deus não é um ser unitário, solitário. Ele é um Deus, mas em 3 pessoas. Então, o nosso Deus é uma comunhão em si. Ele é uma comunidade. Por isso que ser cristão e não pensar sobre comunhão, não buscar viver comunhão, é díspare, é diferente de quem Deus é. É isso que quer dizer ontológico. Também é normativo. Por quê? Porque Jesus, ele ordenou explicitamente a comunhão. Não é uma opção, é uma norma. Uma regra, é lei do Senhor. Ela também é funcional, porque ela é necessária para que nós, como igreja, continuamos a existir. Ela tem uma função, ela tem uma finalidade. Ela é espiritual, porque é através da comunhão que nós temos acesso aos meios de graça. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas são os meios pelos quais a graça de Deus nos alcança. Para que nós possamos ter acesso à graça de Deus, que Ele dá abundantemente a todos que o buscam, existem meios para isso. E a comunhão proporciona essas coisas. Então, ela também é espiritual, porque é por meio da comunhão que a graça de Deus, que não é material, mas é espiritual, ela vem até nós, e nós temos esse acesso. E, por fim, ela é histórica. Por quê? Porque no decorrer de mais de 2000 anos, a comunhão ela foi um fator decisivo para que a igreja continuasse firme, coesa, sobrevivendo nos mais diversos contextos de perseguição, de rejeição, de
pressões internas e externas, e continua a ser um fator ainda hoje. Por isso que em países onde a igreja é perseguida, a comunhão é extremamente importante para a sobrevivência da igreja, porque se a igreja começar a se dividir ou se desintegrar, ela não vai ter a força necessária para resistir a toda a pressão que ela sofre. Não tem como. E é justamente em contextos de perseguição e pressão que a comunhão muitas das vezes é mais fortalecida. Da mesma maneira em que não sei se é o carbono, a grafite, eu acho que é o carbono, né? Quando ele é colocado sob condição de grande pressão e grande calor, por um tempo determinado, ele sofre uma transformação e se transforma em diamante. Diamante. Muitas das vezes a fé cristã é assim. Quando nós estamos unidos, sob pressão, no calor da perseguição, da luta, da dificuldade, da rejeição e de uma série de coisas, é justamente nesse contexto em que Deus transforma aquele grupo de pecadores, falhos e limitados, num povo vencedor e abençoado a despeito de todas as circunstâncias. É interessante pensar sobre isso. Mas, enfim, esses são aspectos que a gente pode refletir e vão ser o parâmetro para a gente. Portanto, desprezar a comunhão é negar uma dimensão essencial da revelação cristã, tornando a fé incompleta. Eu quero que você entenda, isso é importante. Vulnerável e contrária ao modelo bíblico. Contrária ao modelo bíblico. Vamos dar uma olhada, então, em alguns pontos interessantes que embasam tudo isso que eu estou dizendo, do porquê a comunhão é tão importante na fé cristã. Conforme eu disse, na questão teológica, é a doutrina da Trindade. E eu quero, por gentileza, que você abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Se conseguir colocar, apesar que se colocar aí, o pessoal não copia, né? Fica difícil. Vou ter que colocar 2 data show, um para o slide, outro para a Bíblia, vai ficar mais fácil. Mas aí vocês não trazem Bíblia mais, aí fica ruim, vocês têm que trazer a Bíblia. João 17, 21. Acompanhem comigo. Se tem alguém aí sem Bíblia perto de você, dá uma chegadinha perto assim, que você possa ler junto, ou empresta a sua, né? Tá bom? Oportunidade aí de você conhecer pessoas, irmãos queridos. Aqui diz: para que todos sejam um. É Jesus, na oração sacerdotal. Eu estou lendo na Almeida, século 21. Tá bom? Pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente, mas eu estou lendo na Almeida 21. Então aqui diz: para que todos sejam um. Assim como, isso aqui é importante, assim como tu, no caso Jesus falando, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Dentre os alvos de oração que Jesus coloca, na chamada oração sacerdotal aí de João 17, aqui no verso 21, ele também ora para que todos os discípulos fossem um. Ele diz, sejam um. E aí, aqui tem uma partícula interessante, que aqui, assim como, ou seja, como é que eles têm que ser um? Porque ele está dizendo, né, na sua oração, eu oro para que todos eles sejam um, para que eles tenham o quê? Unidade, para que eles tenham comunhão. Como? E aí vai ter, assim como, então agora vai dizer como eles vão ser um. Assim como tu, ó Pai, então aqui agora é o Filho falando com o Pai, Deus Filho falando com Deus Pai, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Então aqui é interessante você perceber, porque Jesus está nos mostrando um pouco de como funciona a relação das pessoas na Trindade. Porque as 3 pessoas da Trindade, elas se relacionam, elas têm um relacionamento.
Ele está dizendo, da mesma maneira que o Senhor Pai é em mim, ou seja, existe em mim, porque é no sentido de existir, né? É em mim, o Senhor Pai existe em mim, e aqui ele está fazendo uma diferenciação. Jesus ele não está ensinando modalismo, que é uma heresia antiga, em que se dizia que o Pai, o Filho e o Espírito são uma pessoa só, mas que se manifesta de 3 formas diferentes. É uma doutrina antiga e errada, é uma heresia. Eles diziam que quando a Bíblia fala de Pai, é Deus em forma de Pai. Quando ela fala de Filho, é Deus em forma de Filho. E quando ela fala de Espírito, é Deus em forma de Espírito. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Por quê? Porque existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são a mesma pessoa só mudando a máscara, só mudando a roupa. Igual aqueles teatros, né, que talvez você já viu aí, igreja, né? A pessoa vai lá, troca a roupa, aí depois volta, não é assim? Vai fazer outro personagem, não é assim? Não é isso. São 3 pessoas diferentes. E aí, ele está fazendo essa diferença, porque se fosse a mesma pessoa, então nós temos um problema. Jesus tem algum tipo de distúrbio, que ele estaria falando com ele mesmo, sendo que é a mesma pessoa, entendeu? Não faz sentido. Essa oração ficaria maluca. Então, obviamente, ele está falando com a pessoa do Pai, e ele está dizendo que o Pai é nele. E ele da mesma maneira, ligado ao Pai, ou seja, eles têm relacionamento. Esse é o ponto. Deus, ele é relacionamento em si. O nosso Deus é um Deus que relaciona-se dentro da sua própria existência. As 3 pessoas têm um relacionamento entre elas. E desde quando esse relacionamento existe? Desde quando Deus existe. E desde quando Deus existe? A pergunta já não fez muito sentido, porque Deus não começou a existir, Ele sempre existiu. Então, Deus sempre foi relacional. Isso faz com que a fé bíblica, e por conseguinte a fé cristã, seja diferente de todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo. Não há uma fé como a fé cristã, no sentido de visão de quem é Deus. Porque tanto judeus quanto islâmicos, eles admitem que há um só Deus, mas eles não admitem que há uma pluralidade de pessoas. Ele acredita que há um Deus só, uno e acabou. Então há uma similaridade. A fé cristã não crê nisso. Nós dizemos que há um só Deus, mas esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Então Deus é uma comunidade de pessoas. E isso traz muitas implicações. E a meditação essa noite não é sobre isso. Não é sobre isso, mas isso traz muitas implicações para a nossa vida, gigantescas. A começar pelo fato do porquê que Deus nos criou, e criou todas as coisas. Tem críticos que dizem que Deus criou porque Ele é um ser mimado e solitário. Isso não é verdade. Porque Deus, Ele não tem carência. Deus, o Deus da Bíblia, Ele vive em si mesmo um relacionamento de amor perfeito, eterno, entre as 3 pessoas. O amor mais perfeito, puro e sem mácula é o tipo de relacionamento que Deus tem para consigo mesmo nas pessoas. O Pai ama o Filho de maneira perfeita, o Filho ama o Pai de maneira perfeita, o Pai ama o Espírito, enfim, assim sucessivamente. Então Deus não criou por carência, porque Ele não tem carência. E não criou por solidão ou por necessidade. Ele criou porque Ele desejava que a sua criação experimentasse do amor perfeito que Ele tem em si mesmo. Ele criou com a finalidade de compartilhar com a sua criação o próprio amor que Ele é em essência. Então, por isso que nós podemos dizer que Deus é amor. Porque Ele vive essa relação de amor em si mesmo. Talvez você está pensando, nossa, pastor, muita filosofia para a minha cabeça, está complicado isso aí. Bom, talvez você não guarde tudo, não tem problema. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que um dos motivos importantes para a gente pensar sobre a comunhão começa com o fato de quem Deus é. Deus, Ele vive em comunhão, desde sempre, desde a eternidade. Então, ser filho de Deus e não querer viver em comunhão é algo contraditório com o caráter e a essência de quem Deus é. Esse que é o ponto que eu quero retratar aqui. É contrário ao caráter
e a essência de Deus, quem Deus é contrário a isso. Isso é importante, porque nós estamos vivendo numa cultura de isolamento, e isso é anti-Deus. Isso é contrário ao caráter e à natureza de Deus. Deus não é isolado. Deus não brigou com o mundo, né? Eu já falei algumas vezes, parece aquela pessoa revoltada com a vida, que era tão revoltado, que morava sozinho e fugiu de casa. Né? Deus não é assim. Deus não tem esse problema. Nós aqui, infelizmente, pela ação do pecado, acabamos fazendo o quê? Nos isolando. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. A natureza de Deus é contrária a esse tipo de perspectiva, ou de vida. Tanto que, se você tiver com a NVT, aí, no versículo 21, diz, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Se você tiver com a NVT, vai aparecer assim. A NVT acrescenta essa parte, ela não está no texto, mas acrescenta para ajudar a entender. Como nós somos um. Então, a comissão quer deixar claro para o leitor, Deus é um, porque Deus é uma comunidade. Se Deus é comunhão em si mesmo, o relacionamento é intrínseco à sua imagem no ser humano. O que eu quero dizer com isso? Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É dito isso, lá em Gênesis, né, você está com a referência aí, capítulo 1, do verso 26 a 27. É dito, né? Façamos, olha que interessante, né? Gênesis 1, o verbo está no plural. Façamos. Quem está fazendo está no plural. Interessante isso aí, né? E tem muito debate sobre esse versículo. Mas ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então quer dizer que nós temos aspectos na nossa essência que refletem o Criador. E daí que nasce a concepção básica, comum, qualquer pessoa com bom senso vai concordar com isso, que o ser humano não é uma ilha. O ser humano não é uma ilha. Quando a gente se isola, isso traz muitos problemas, de todo tipo de ordem para a nossa vida. Porque isso é contrário a quem nós somos. Os seres humanos são seres relacionais. Uma das maiores torturas que se pode empregar na vida de uma pessoa é colocar ela numa solitária. Por quê? Porque aí você corta a possibilidade dessa pessoa de ter relacionamento. Uma coisa é a pessoa querer se isolar de outras por questão própria, né? Questão de decisão própria. Mas mesmo assim, isso é uma ação autodestrutiva, que é contrário à própria natureza da pessoa. Agora, quando a pessoa não quer cortar relacionamento, você coloca ela numa situação que ela não consegue se relacionar com ninguém, como acontece em presídios de autossegurança, né? Que a pessoa tem 1 hora de sol num dia de 24, então quer dizer que 23 horas a pessoa fica trancada e 1 hora ela sai só para tomar sol, para não dar escorbuto e alguma outra coisa. Isso é um tipo de tortura. Isso é uma coisa extremamente devastadora para a mente humana. Isso é devastador. Por quê? Porque você está cortando da pessoa uma coisa que é elementar para ela. É mais ou menos como se eu virasse para uma pessoa e falasse assim, você não vai mais tomar água. É a mesma coisa. Se uma pessoa ficar sem tomar água, você deteriora a pessoa. Ela não pode ficar sem tomar água. Se você falar, você não vai mais comer, eu vou te deixar sem comer. É tortura, você deteriora a saúde da pessoa. Se você virar para uma pessoa e falar assim, olha, você está na solitária, é a mesma coisa. Os seres humanos são seres relacionais. Por quê? Porque isso é parte da imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos seres que precisam de relacionamentos. Precisamos. É antinatural se isolar. É antinatural. Pesado, né? Mas é verdade. Nós precisamos refletir sobre isso. Quando a gente se isola, isso não é sinal que você está cansado da vida e você não quer ter mais problema com ninguém. Isso é sinal de que você está com problema. E é um sinal claro. Inclusive, qualquer terapeuta com um pouco de bom senso concordaria com isso se conversasse com você.
Pode conversar com qualquer terapeuta ou psiquiatra e fala assim, não quero mais conversar com ninguém. Né? Dizem que o presidente Figueiredo fala assim, olha, eu prefiro meus cavalos e o cheiro deles do que seres humanos. Diz que eu não gostava de gente de jeito nenhum. Diz que o Figueiredo não gostava de gente de jeito nenhum. Tem gente que é assim, né? Eu prefiro bicho do que gente. Talvez você já ouviu isso aí. Ou talvez você já falou isso aí, não sei. Né? Não é assim? Eu já cansei de ouvir isso aí. Eu prefiro bicho do que gente. Isso é sinal de que as coisas não estão boas. Tem problema para você ficar de olho. Não é natural se isolar, é antinatural. Com isso eu não quero dizer que a gente vai abrir os dentes para todas as pessoas. Não estou falando isso, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O ponto é, não é natural a gente não ter relacionamento. E menos natural ainda, diante da palavra de Deus, a gente não ter relacionamento com o povo de Deus. Isso não é normal, não é bíblico e é sinal de problema. Grave. Grave. A gente precisa estar atento a isso. A começar pelo fato de que o nosso Deus é uma comunidade. Como pode nós sermos filhos de um pai que ama de modo perfeito o filho, conforme nós vemos aqui em João 17, 21, e nós não amamos o nosso irmão? Não é isso que 1 João diz? Porque quem diz que conhece a Deus e odeia seu irmão é calado, quietinho, reservado. É isso que diz? Não, é mentiroso. Por quê? Porque como pode amar a quem não vê, sendo que não ama a quem vê? Então isso é muito claro na Bíblia. Quando nós temos um problema no nosso coração, isso impacta o nosso relacionamento com Deus, e esse primeiro ponto aqui, a questão da Trindade, e depois impacta o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Quando a gente tem problema com comunhão com a igreja, a gente tem problema com Deus, a gente tem problema no nosso coração. E isso é um indicativo de necessidade de começar a dar os passos para solucionar essa questão. Comunhão é muito importante, a começar de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Que Deus que a gente crê? O Deus que nós cremos vive em um relacionamento perfeito, ele é uma comunidade de 3 pessoas. É importante a gente ter isso em mente. Também uma outra questão que chama a nossa atenção é o discipulado. Abre lá em João, capítulo 13, verso 34 a 35. Pega mais para mim, geladinho. Macete. João 13, verso 34 e 35. Diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. De novo, ele está dando uma ordem. Tanto que ele fala, mandamento. Assim como eu vos amei. Então, de novo, como é que eles devem amar uns aos outros? Assim como, dessa maneira, dessa forma, desse jeito. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, como é que você tem que amar o seu irmão? Sua irmã? Do jeito que Jesus chamou. Desse jeito. Por que tudo isso? Qual a finalidade? E aí, no século XXI, traz nisto o quê? No que ele disse anteriormente, no verso 34. No fato de que eu amo o meu irmão, minha irmã, do jeito que Jesus me amou. Nesse ato, nessa ação, nisto, todos saberão que sois meus discípulos. Então, como é que nós vamos ser patentemente conhecidos pelo todos? O que é o todos aqui? O todos não são só os crentes. Então, todos são todas as pessoas. Todos é todos. Não tem todos que é alguns, porque todos que é alguns não é todos, né? É um contrassenso. Então, por todas as pessoas, inclusive as pessoas que não são cristãs.
Então, nisso, todas as pessoas, elas vão saber, elas vão identificar que vocês são meus discípulos. É assim que fica claro para todo mundo que alguém é discípulo de Cristo, pela maneira como ele se relaciona com outros discípulos. Então aqui não se trata de um tipo de identificação autopromulgada, né? O que eu quero dizer com isso? Ou eu sou crente. Não se trata disso. Ou eu sou membro de uma igreja, que é importante. Ou eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou professor, eu sou, enfim, de algum ministério. Não se trata de uma obrigado, meu anjo. Não se trata de uma autoidentificação. Na verdade, é uma maneira de viver por meio dos relacionamentos, que é algo tão patente que qualquer pessoa que olhar vê que é. Então não é você que diz que você é discípulo, é as pessoas que veem na sua vida que você é discípulo. Não é eu dizendo que eu sou discípulo, é as pessoas olhando para a minha vida e vendo como eu me relaciono que demonstra que eu sou discípulo. O discipulado ele é demonstrado pela maneira de viver. É isso que o versículo está dizendo. É a maneira de viver que mostra. Porque hoje, meus irmãos, um monte de gente diz que é crente. Inclusive, tem o nome escrito em rol de membros de igreja. E aqui eu não estou dizendo sobre perfeição, antes que você ache que eu estou desvirtuando para legalismo aqui. Não, não é nada disso. Porque amar o seu irmão vai envolver o quê? Perdão. Tanto concedido quanto pedido. Tanto conceder perdão quanto pedir perdão. E só pede perdão quem errou. Faz sentido pedir perdão se não errou? Até tem aquela história, né? Eu prefiro pedir perdão do que... Né? Eu prefiro estar em paz do que estar certo, né? Tem essas histórias, né? Então, não se trata disso, obviamente. A gente vai tentar manter a paz com todos. Mas não é disso que eu estou falando. Pede perdão quem errou. Então, amar o seu irmão vai envolver acertar relacionamentos, vai envolver confessar pecado, vai envolver pedir perdão, conceder perdão, reconhecer no que somos falhos, temos errado, crescer, amadurecer, vai envolver tudo isso. Você lembra daquele texto em que Pedro é restaurado por Jesus? Jesus amou de maneira perfeita o apóstolo Pedro. E Pedro negou, dentre outras cabeçadas que ele deu, né? E outros discípulos também deram. E nós não faríamos nada melhor, talvez pior. É interessante, porque ali no amor que Jesus tinha para com Pedro, Jesus concede a restauração e o perdão para Pedro. E é um relacionamento perfeito, que envolve erro, confissão, arrependimento e mudança. Então, aqui eu não estou dizendo que, está vendo? Ó, se a pessoa vê a vida perfeita, então quer dizer que você é discípulo. Não estou dizendo isso, a Bíblia também não está dizendo. O ponto é, a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos no corpo de Cristo reflete se nós somos discípulos ou não. Não tem nada a ver com o que a pessoa se confessa. Tem a ver com como ela vive a vida cristã a partir dos relacionamentos. O versículo nos deixa isso muito claro. Isso nos faz pensar a respeito do impacto da nossa maneira de viver. Tanto que no final do versículo 35 diz, né, nisso todos saberão que sois meus discípulos, e aí aqui tem uma palavra importante. Tem um se. Na sua está assim? Se. O que é isso? É um condicional. Se vos amardes uns aos outros. Por quê? Porque se nós não buscarmos ter esse tipo de relacionamento, o que vai acontecer? O contrário. Então, o mundo olhará para nós, outras pessoas olharão para nós como discípulos de Cristo e dirão, a maneira como eles lidam uns com os outros reflete que eles são seguidores de Jesus, são discípulos. Porque eu vejo isso. Agora, se a gente não fizer isso, não vai ver. É um condicional. Se fizer, acontece. Se não fizer, não acontece. É simples assim.
A oração sacerdotal de Jesus, ela enfatiza a unidade dos crentes como testemunho ao mundo. E depois você pode dar uma olhada, tá bom? O trecho é grande, eu não vou colocar, e o nosso tempo já se avança, mas lá em João, capítulo 17, do verso 16 ao 23. Em todo momento você vê como Jesus tem como alvo que aqueles discípulos, na maneira como eles se relacionam com Deus e se relacionam uns com os outros, fosse um testemunho para o mundo de quem é Jesus e de quem eles eram. E de como era necessário eles conhecerem o Senhor Jesus. Então, o nosso relacionamento, uns com os outros, é uma pregação. É uma pregação. E aí eu estou chovendo no molhado, né? Como diz, né? A maneira como nós vivemos nossos relacionamentos em casa, a pregação para os nossos filhos, a maneira como nós vivemos como família, uma pregação para os vizinhos, a maneira como nós vivemos no trabalho, é uma pregação para as pessoas que trabalham conosco. Estou chovendo no molhado aqui, porque eu sei que você sabe disso, eu também sei, e é sempre bom a gente reforçar isso, é uma verdade, mas, de uma maneira ou de outra, a maneira como nós vivemos os nossos relacionamentos é uma pregação. É uma pregação. E aí eu convido você a meditar no decorrer dessa semana, no capítulo 17 de João, Evangelho de João, do verso 16 até o verso 23. Se você puder ler todo o capítulo, é melhor, mas, pelo menos nesse ponto aqui que eu estou tratando de discipulado, se você puder refletir nesse trecho, vai ser muito produtivo e edificante para você. Você vai notar justamente isso que eu estou dizendo. Em todo momento, Jesus, na sua oração, ele coloca como o relacionamento entre eles e o relacionamento deles com Deus seria uma maneira para que as pessoas viessem a entender quem é Jesus e qual o papel deles em tudo isso. E aí, aquela analogia, né? Que a gente pode pensar os nossos relacionamentos como uma cruz. Eu acho que eu já falei isso para alguns irmãos, talvez você já ouviu. Então, pense na cruz. Os nossos relacionamentos horizontais, ou seja, eu com meu irmão, eu com as outras pessoas, ele está fundamentado, ele está seguro, ele está baseado no meu relacionamento vertical. Então, o que é o relacionamento vertical? Meu relacionamento com Deus é o fundamento do meu relacionamento com o próximo. E aí existe essa analogia da cruz, né? Por isso que quando nós temos um problema com Deus, nós invariavelmente vamos ter problema com o próximo. Então pense na cruz, guarde isso aí, essa metáfora, né? Até para as crianças é fácil de entender, né? Primeiro a gente tem que estar atento ao nosso relacionamento com Deus, para que a partir disso a gente possa estar atento ao nosso relacionamento com o próximo, com o nosso irmão. Qual o resumo de toda a lei? Amarás o teu Deus de todo o coração, ó, ao vertical aqui, ó, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, começa aqui, ó. E o próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então, os nossos relacionamentos podem ser resumidos numa cruz. E por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai, para que por meio disso nós possamos viver a vida de Cristo em nós e nos nossos relacionamentos. Isso é muito importante. Muito importante. Então, o discipulado é um outro fator do porquê comunhão é importante. Muito. Terceiro, a doutrina do corpo de Cristo. Vou pedir para que você abra agora lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Esse trecho é um pouco maior, mas eu vou ler só pontuando, e aí você vai me acompanhando, eu vou pontuando. Se você quiser grifar, quando eu der uma ênfase na leitura, você fica à vontade, tá bom? Para que você possa depois voltar. Mas é 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Que diz: porque, de novo, você está vendo que todas as vezes aparece essa expressão assim como, porque está tentando trazer uma compreensão, uma comparação, uma maneira de você poder enxergar melhor. Porque assim como o corpo
E atente bem que nesse trecho o corpo está no singular, sempre vai aparecer no singular. Porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também, olha que interessante, lá é assim como, aí aqui é assim também. Ou seja, da mesma maneira que o corpo é desse jeito, que foi lido, assim também acontece em relação a Cristo. E aí você que estava cedo, a gente falou sobre a eleição corporativa, né? Essa ideia e cristocêntrica, como a eleição ela é focada em Cristo e ela sempre tem uma perspectiva muito mais corporativa e comunitária do que individualista. A gente falou isso cedo. Então você veja que é o corpo. Então, da mesma maneira em que um corpo é uma unidade tendo muitos membros, assim também acontece em relação a Cristo. Aí você fica, mas como assim em relação a Cristo? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Vamos ver o que ele quer dizer? Ele vai explicar melhor para a gente. 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo. Ou seja, não tem uma pessoa que foi batizada no Espírito, outra que foi batizada em outro. Não, é um só corpo e um só Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E aí você poderia acrescentar, quer time A, time B, time C, time D, todas as maneiras que se tem para dividir a sociedade. Pessoa de cor de pele tal, etnia tal, língua corintiano, são paulino, palmeirense. O jeito que você quiser dividir a sociedade. Aqui, na época, era escravos e livres, judeus e gregos, mas cada sociedade é dividida de um jeito. Não sei se você fica um pouco mais à vontade de pensar entre esquerdista e direitista. Talvez você não fique tão à vontade para pensar isso aí, né? Mas, seja como for, indiferente da origem, que aqui que é o ponto, da pessoa, é um só corpo. É o que ele está dizendo. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo, singular, não é constituído de um só membro, mas de muitos, porque a gente não é uma ameba. Amebas são seres vivos unicelulares. Lembra lá da escola? A amebinha é um ser unicelular, um ser simples. Então, esse corpo não é uma ameba, não é um ser unicelular. Ele tem várias partes constitutivas. Então, ele é mais complexo do que uma ameba. Se o pé disser, não sou a mão, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. 16. E se a orelha disser, não sou o olho, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Bom, seria uma aberração, um monstro, né? Então, o corpo é formado de partes diferentes, graças a Deus por isso. Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, aqui, o apóstolo Paulo está usando uma metáfora simples. Um corpo humano é formado de várias partes. Mas não é porque ele é formado de várias partes que quer dizer que ele não é um corpo. Então, quer dizer que, ontologicamente, ou em sua essência, ele é um corpo, formado de várias partes. Aqui você vê o conceito de unidade na diversidade. O casamento é assim, a igreja é assim, a trindade é assim, é um conceito bíblico. Unidade na diversidade. O povo de Deus é um corpo, formado de vários membros, de várias partes. Mas não é porque são várias partes que quer dizer que são vários corpos. Não, é um só. Porque há diversidade. Não é igual. É um organismo complexo, formado de várias partes.
Pastor, cansei da aula de biologia. Calma, tenha paciência. Vamos seguindo aqui, porque o apóstolo Paulo está falando de corpo, né? Verso 18. Mas a realidade, olha que interessante. Deus colocou, diz aí no verso 18. Quem é que fez isso? Deus. Deus colocou os membros no corpo, cada um, como diz aí, conforme quis. Então, você é quem você é, não é porque você quer. Você é quem você é porque o seu Criador quis assim. Então, pode ser que você não goste do seu irmão. E pode ser que hajam motivos que ele te dê para isso, pelas limitações e pecados que ele tem, como você também, e eu também. Mas uma coisa é certa, em essência, ele é quem ele é por causa de quem o fez. Quem que fez ele assim? Deus. E Deus quis que ele fosse assim. E Deus quis que ele estivesse onde ele está, dentro do corpo. Olha que interessante. Então, a gente tem que aprender a entender o papel das diferenças, porque elas foram estabelecidas por Deus. O nosso Deus, na sua sabedoria e poder, quis que a sua criação fosse plural, fosse diversa, fosse diferente. E que bom que não existe só o roxo, só o vermelho, só o amarelo, só o preto, só o branco. Existe uma multiplicidade de cores, de formas, de seres, de pessoas, de características, de habilidades, de gostos e de um monte de outras coisas. Deus é sábio, Ele fez as coisas diferentes mesmo e deu a cada uma delas um papel. A gente precisa começar a entender o papel da diferença. Entender que essa diferença traz riqueza para o corpo. Isso é importante. Porque senão a gente pode querer o quê? Que seja tudo igualzinho e exista conformidade. Existe um papel para conformidade, sem dúvida, né? Não quer dizer que também é um carnaval, mas a conformidade em relação ao propósito de Deus, a sua vontade. Isso sim, isso tem conformidade. Mas dentro desse propósito, Deus desejou que pessoas diferentes exercessem papéis diferentes, com finalidades diferentes, dentro do propósito dele. Isso é importante. É importante ter isso em vista. E continuando, diz aqui no 18, mas na realidade Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não estaria, seria um monstro. 20, portanto, aqui ele está usando o verbo haver, existir. Há muitos membros. Tem várias pessoas diferentes, com várias histórias diferentes, mas um só corpo. Não tem várias igrejas, existe uma igreja. Não tem vários povos de Deus, existe um povo de Deus, que se manifesta na grande variedade que Deus estabeleceu. Então, meus irmãos, nós não somos a última ilha dos salvos, mas nós somos parte do povo de Deus. E existe uma multiplicidade. Só que aí é que as coisas se perdem também, porque a gente começa a pensar, tá vendo? Não tem só a igreja batista, tem outras igrejas, e tem outros irmãos, e que bom por isso, louvado seja Deus, né? Se fosse só a gente, ia ser chato e desesperador, a começar pelo fato que ia ter pouco pastor, pouquíssimos, e tem que ter vários, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, né? E possam aprender da palavra de Deus. Que bom, eu fico feliz por isso, na verdade. E espero que você esteja também. Mas nós temos que entender que, apesar do corpo ser amplo e ser múltiplo, nós temos que ser parte do corpo aonde nós estamos. Porque essa é a nossa parte. O meu dedo mindinho da minha mão direita, é isso? Direita, que está à esquerda de vocês, né? Mas o meu dedo mindinho da mão direita, ele é dedo mindinho da mão direita na mão direita e não na mão. Então ele tem que ser dedo da mão direita aonde? Na mão direita. É aqui que ele é dedo mindinho, pequenininho, isso aqui, né?
O meu destroncado, quando eu era criança, fazia muita bagunça. Eu acho que eu destronquei todos os dedos da mão. Não sei se aqui usa essa palavra, destroncar. Vocês conhecem? Conhecem? Então, às vezes eu falo umas palavras que só o meu grupo seleto que conhece. Então, a gente é parte do corpo aonde Deus colocou a gente para ser. Ah, mas eu não quero ser o dedinho do pé. Mas Deus fez você dedinho do pé lá no pé. E é para você ser dedinho do pé no pé. E é isso aí, não tem o que ser feito. Não adianta a gente querer ser dedinho do pé na testa. Você imaginou uma coisa linda? Hã? Bizarro isso, né? Então, a gente tem que ser quem a gente é, aonde Deus colocou a gente para ser. E a gente precisa ser parte do corpo onde nós estamos. E isso é algo claro. A gente precisa ter isso em mente. Eu não sei se você tem pensado sobre qual o seu papel no corpo de Cristo, mas o fato é, se Deus te colocou no corpo, você tem uma função. Você tem uma função. E eu também tenho. Portanto, verso 20, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tem necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. Deixa eu inflamar seu apêndice para você ver como é que é gostoso. É frágil e é terrível, né? E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Obviamente, aqui ele está pensando nas partes do corpo que nós cobrimos, as partes do corpo que nós expomos, como o braço, pescoço, rosto, cabeça, e outras partes que nós não expomos. Então, ele está querendo dizer, às vezes, a gente acha que o mais importante é o que aparece. Não necessariamente. Mas Deus formou o corpo. Olha que interessante. Verso 24. Quem formou o corpo foi Deus. De tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Deus não quer que o corpo seja dividido, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Por quê? Porque no que eu tenho falta, você tem sobra. E vice-versa. Se a gente for igual, eu não tenho nada a te oferecer. O que eu vou te oferecer? Eu sou igual a você, eu tenho as mesmas coisas que você tem. A gente precisa ter um desnivelamento. Eu tenho que ter algumas coisas que eu posso te oferecer, e você precisa ter algumas coisas que você pode me oferecer. É assim que nasce o relacionamento. Um servindo ao outro. É importante. Porque às vezes a gente pensa, não, quem está fazendo isso é mais importante. Não. Na verdade, é o que eu já tenho dito. Deus vai nos julgar não pela nossa produtividade. Não que produtividade não seja importante, sem sombra de dúvidas é. Mas a base do julgamento de Deus não é nem tanto a produtividade, é a fidelidade. E aí o ponto é, você foi quem Deus queria que você fosse e fez o que Deus queria que você fizesse? Sim. Então, você foi uma bênção. Você foi uma bênção. Ah, pastor, mas eu só fazia isso. Ah, mas Deus te fez para fazer isso mesmo. É para fazer isso. E você fez. E foi uma bênção. E abençoou a vida das pessoas. Olha que legal. E às vezes uma pessoa que é vista como muito importante não foi fiel naquilo que Deus colocou ela, como você tem sido fiel naquilo que talvez você pense que é pequeno. Porque cada um de nós tem um papel. Então o dedo mindinho não é mais importante do que o nariz. O dedo mindinho não aparece, o nariz aparece. Mas um dedo mindinho, sendo dedo mindinho, cumpre um papel muito menor que o nariz, que não é nariz. Entendem? Esse é o ponto. Se você faz o que Deus colocou você para fazer, e se você é quem Deus criou para ser, você está cumprindo o seu papel. E você está indo muito bem. Continue assim. É uma bênção. Deixa eu terminar, né? Esse trecho é grande. Para que não haja divisão no corpo. 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É aqui que é a base de que o que acontece com um afeta a todos. E aí o exemplo clássico é, bate o seu dedinho no canto do sofá, que eu sei que você já ouviu esse exemplo um monte de vezes. O que acontece com um pedacinho do corpo abala todo o corpo, né? Basta um dente ciso, o seu está inflamado e você não tem paz. O que afeta um,
afeta a todos. Vós sois o... Perdão. 27. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Aqui, o verso 27 vai frontalmente contra aquele movimento hoje que diz: sem igreja, mas com Jesus. Por quê? Porque aqui no verso 27 diz que nós, que ele está falando vós, mas obviamente inclui ele, como o apóstolo Paulo, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos. O verbo está no plural. Mas mesmo assim há uma existência individual, porque ele diz, e individualmente nós somos o quê? Membros do corpo. Então existe um espaço para a individualidade, as pessoas são diferentes, ele tratou isso o trecho inteiro, mas ninguém sozinho é o corpo. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Não existe, lugar nenhum. Isso existe numa cultura hiperindividualista, que é o que nós vivemos hoje. Isso existe, aí sim, né? Cada um, enfim, sabe o que é melhor para si mesmo. Mas na visão bíblica isso não existe. Nós somos individualmente, como indivíduos, como crentes, partes do corpo, membros do corpo. Mas é sempre visto no coletivo, comunitário. Então, não existe essa de que eu sou igreja. Não é eu sou igreja, é nós somos. O verbo tem que estar no plural. Nós somos. Não existe igreja individual. Individualmente, o que existe é parte. Parte existe. Aí sim, o texto está dizendo, verso 27, está aí na sua Bíblia. Individualmente existe. Um membro, uma parte. Legal, sem problema, isso existe. Agora, dizer eu sou a igreja, não, você não é a igreja, você é uma parte dela. E uma parte importante. Criada por Deus, colocada por Deus dentro da igreja com uma finalidade muito importante. A igreja precisa que você cumpra o seu papel. É importante isso. Deus espera isso. Mas você não é igreja, eu não sou igreja. Eu sou uma parte, um membro. Porque igreja somos nós. Plural. Precisa estar no plural. Esse pronome pessoal aí precisa estar no plural. Nós. Então isso já vai mostrando que não tem como ser igreja sozinho. Não tem como. Não dá. Na Bíblia, não. Na religião que tem por aí dá, né? Porque aí cabe tudo. Mas na Bíblia, não tem como. Então, se você quer estar na Bíblia, precisa seguir o que ela diz. Como é que eu comecei essa meditação? O tempo já avançou aqui. Quem está fora da comunhão está fora da palavra. E está mesmo. Está mesmo. De fato está. Porque, biblicamente e espiritualmente, um membro isolado é incompleto. Ele é incompleto. E a função espiritual só se realiza na interdependência. Por isso que eu disse, sinal de problema. Interdependência. Porque nesse caso, meus irmãos, conforme nós lemos aí, e aí você pode voltar lá no verso 25... A divisão, ela é equivalente à amputação. Dividir o corpo é amputar. É você chegar assim, olha, vou tirar essa mão aqui, ó. Mete a tesoura, aí você corta a mão. Como é que é o nome que a gente dá para isso? Amputação. Quando a gente amputa partes do corpo, a gente está tomando uma medida drástica, que só pode ser tomada em casos extremos, de extrema necessidade, a fim de preservar o corpo. Caso contrário, você está se destruindo. Por isso que dividir o corpo é autodestruição. Isolar pessoas da comunhão é amputar o corpo de Cristo, é destruí-lo. É destruí-lo, é você cortar, é você desmembrar. Isso é muito grave na Bíblia. E aqui o texto diz claramente, Deus cria essa multiplicidade não para que a gente se divida, um tipo de esquartejamento, né? Mas
para que a gente trabalhe junto, esteja juntos, para que a partir da diversidade haja unidade, haja o quê? Um corpo saudável funcionando. Porque quando a mão é mão, o corpo está saudável. Quando o pé é pé, o corpo está saudável. Quando o olho é olho, o corpo está saudável. Quando a boca é boca, o corpo está saudável. Cada parte cumprindo o seu papel. E isso envolve o quê? Comunhão. Comunhão. Sem comunhão, sem essa interconexão, não é possível ser quem nós somos, um corpo. Depois, se você quiser dar uma olhada em Efésios capítulo 4, lá no finalzinho vai falar que o papel dos líderes é promover que cada parte do corpo esteja interconectado, trabalhando junto, para que o corpo possa crescer saudável. Depois você pode dar uma olhada lá, Efésios capítulo 4, finalzinho do capítulo. Porque se não está saudável, aí começa a aparecer problema no corpo a todo lado. E isso é destruição. Aqui nós temos o quê? O corpo espiritual. Na teologia se usa a expressão corpo místico. Eu sei que mais no contexto católico se usa isso, mas a ideia é o mistério da graça. Que a base dele está lá em Efésios 5:32. Esse mistério é grande. Falando da relação entre marido e mulher. Lá em Efésios 5:32, o apóstolo Paulo diz, esse mistério é grande. Que mistério? Cristo e a igreja. A relação de Cristo como cabeça do corpo e o resto da igreja como corpo conectado à cabeça, toda essa relação é um mistério. É dito lá em Efésios 5:32. É algo espiritual. É algo importante. A igreja, ela não é um corpo físico, no sentido do corpo que nós temos, mas ela é um corpo espiritual. Nós estamos conectados uns aos outros, não só aqui, com outros crentes em outros lugares, inclusive conectado com os crentes que já estão diante de Deus. A gente não consegue conversar com eles, tá bom? Então a gente não precisa pedir nada para nenhum salvo, ele não vai te ouvir, mas nós estamos conectados a eles também. Estamos? Claro que estamos. Isso é importante. Meus irmãos, nós teríamos aqui o outro fator culto, mas o nosso tempo já se avançou. Vou deixar essa referência para você pensar depois, e a gente pode retornar ela numa outra oportunidade. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 17, que é o aspecto dos meios de graça. O que eu ressalto aqui para você é o fato de que não tem como viver uma vida de adoração completa sem o corpo. Talvez você pense, não, mas eu posso ser um adorador na minha família, na minha casa, individualmente. Isso até pode acontecer no seu relacionamento com Deus. Não é de todo impossível. Mas é só um aspecto da sua espiritualidade, da maneira como você é adorador. Porque a maneira, vamos falar assim, mais completa ou plena é quando o corpo se reúne. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Os meios de graça, muitas das vezes, eles são administrados a nós no culto, ou pelo menos dentro do contexto da reunião da igreja. Palavra é um meio de graça. Como é que a palavra ela é utilizada como meio de graça na minha vida e na sua? Ah, pastor, mas eu faço devocional, eu leio a Bíblia fala no meu coração. Ah, ok, beleza. Mas se fosse assim, Deus não teria separado algumas pessoas para poder ensinar a Bíblia para outras. Então, era só cada um de nós ler a Bíblia e a gente já ia saber o que a gente tinha que fazer. É porque justamente é necessário que o Senhor capacite algumas pessoas para ensinar a Bíblia para outras, que é necessário você estar num lugar onde as pessoas ensinam a Bíblia. E é por isso que é importante você vir na igreja e participar do culto e ouvir a palavra de Deus. Porque se fosse assim, era só você ter uma Bíblia na sua casa, você lê e beleza. E esse é um dos grandes problemas de pessoas que estão fora da igreja hoje. Elas pensam que basta ela ler a Bíblia e resolveu. Não, precisa estar no culto. Outro exemplo, como é que você vai poder ter acesso ao meio de graça da comunhão se você não tem relacionamento com seu irmão, sua irmã? Precisa estar na igreja. Onde é que você tem isso? Nas atividades da igreja, no culto, nas atividades que nós temos. Outro exemplo, posso dar mais um exemplo. Oração. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Ótimo, que bom, excelente, continue fazendo isso. Tem que fazer. Mas como é que alguém vai orar por você se você não tem relacionamento com ninguém? A pessoa tem uma bola de cristal, ela vai adivinhar pelo que ela vai orar na sua vida? Pelo que você precisa? Então você precisa estar na igreja para que a gente entenda, a gente possa orar. E eu posso te dar muitos outros exemplos. Evangelismo.
É mesmo, pastor, evangelismo? É, evangelismo é um meio de graça. É um meio pelo qual a graça de Deus alcança pessoas, inclusive a vida de quem evangeliza. Porque quando a gente evangeliza, a gente fica firme, corajoso, animado, né? A gente é desafiado, é assim? Perfeito, joia. Aí você evangeliza o incrédulo, uma pessoa que não conhece Jesus, você evangeliza, beleza, evangelizou. Aí a pessoa vai para onde? Para onde que ela vai? Ela vai para a igreja. E ela vai fazer o quê na igreja? Hã? Então, é necessário comunhão com o corpo de Cristo para que os trabalhos que são desenvolvidos em prol do reino de Deus continuem a avançar. É preciso estar no culto, é preciso estar na igreja. Eu preciso de relacionamento com meus irmãos. Só que aí o que acontece? A gente tem uma visão individualista do nosso relacionamento com Deus. Isso está errado. Isso está errado. Isso é destrutivo. Enfim, eu posso trabalhar isso depois, o nosso tempo já se avançou bem, mas esse é um dos motivos pelos quais estar no culto é importante. Como é que a gente vai poder participar da ceia, que é o meio de graça de Deus, sozinho? Você vai fazer ceia na tua casa? E batismo? Vai batizar quem? Aonde? Para quê? Entendeu? Não faz sentido. Não tem lógica. É necessário a comunhão, para que a gente possa ser quem a gente é. Igreja. Ser igreja é estar no culto, é participar das atividades da igreja, é ser igreja, é ouvir a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é conversar com meu irmão, é participar da ceia, é poder se alegrar num batismo, é poder participar das nossas reuniões enquanto igreja, no sentido de comunhão, e aí tem várias maneiras como isso pode acontecer, enfim. É evangelizar junto, é ter uma igreja para poder dizer a alguém para ir. Ó, tem culto, tem tal programação na minha igreja, você quer ir? Vamos lá, vou falar de Jesus para você. Você tem que ter algum lugar para mandar a pessoa, senão ela vai para onde? Vai para a tua casa? Então aí você vai abrir uma igreja então na tua casa. É a mesma coisa. Então é necessária a comunhão. Extremamente necessário. Quarto motivo. Fiz rapidinho aí, né? Mas a gente pode trabalhar isso com mais calma depois. Meus irmãos, existem algumas objeções que às vezes as pessoas levantam. Primeira, a fé individual basta. A salvação, ela é pessoal, mas ela não é privada. Não existe salvação privada. Por quê? Porque você vai ter o seu céu quando você morrer. Aí tem o meu, fica parecendo cabine, né? Assim, tem a cabine do fulano, do ciclano, do terçano. Cada um aqui vai ter um céu, né? Assim? Não tem sentido isso. A salvação, ela é individual, porque você precisa tomar uma decisão. E se você já tomou, ok, faz sua decisão diante da pregação do Evangelho. Perfeito. Agora, ela é privada? Não, não é não. Ela é comunitária. Porque todos nós aqui vamos estar diante do mesmo Deus, vivendo em relacionamento com Ele, todos nós aqui. É o que eu tenho dito. Provavelmente, você tem pessoas próximas e familiares seus que não vão passar a eternidade com você. E acredite, pelo menos eu creio, assim, em nome de Jesus, eu vou. Eu vou. Então, assim, se você não gosta de mim, aprende a começar a gostar, porque você vai passar a eternidade comigo. E eu com você também. Melhor a gente acertar antes, né? Que a gente vai passar a eternidade junto. Eu, pelo menos, eu sei que eu vou. Tenho plena convicção disso. É melhor a gente acertar antes. Então, não existe salvação privada. Isso não existe. E, na verdade, nos primeiros séculos, a igreja sempre creu assim, né? Uma oração antiga, que é chamado Credo dos Apóstolos, diz: eu creio na comunhão dos santos. A igreja sempre creu na comunhão. Não crer ou não viver a comunhão é um desvio da fé histórica. Segunda objeção, a hipocrisia na igreja. Tem gente que fala isso, né? Não quero estar na igreja por causa da hipocrisia. A falha humana, que nesse caso seria o pecado, na comunidade, não invalida o mandamento, antes evidencia a necessidade da graça e do perdão mútuo, precisamente a função da comunhão. Para que serve a comunhão? Para isso. Para você ser um meio de Deus na vida de alguém que precisa da graça, precisa de perdão, de orientação, de investimento, de alguém na vida. Então, por isso, querer caminhar com Jesus sozinho
ou com Deus sozinho, é uma decisão que as pessoas podem tomar, porque nós vivemos, né, num país em que há essa liberdade. Mas diante de Deus não há essa opção. Não há. E quem está fora da comunhão está fora da palavra. Eu quero terminar com essa frase. Desprezar a comunhão é negar uma dimensão essencial da revelação cristã, tornando a fé incompleta, vulnerável e contrária ao modelo bíblico. A boa notícia é que por meio de Jesus Cristo, todos nós podemos ser filhos de Deus e parte de um só corpo. Conectados, todos nós, a mesma cabeça, Jesus Cristo. Que tal você fazer parte disso? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra.